3, 2, 1. Bem, pessoal, bom dia. É um prazer ter vocês aqui hoje. Meu nome é Mário Costa, eu sou aqui professor voluntário do programa de pós-graduação, certo? Estou em estágio de pós-doutoramento. E a gente veio hoje dar uma contribuição dentro das nossas formações do grupo GTPOA, por meio da escola de verão, né? Trabalhar a questão da ATD, né? Análise textual discursível, certo? Creio eu que é um assunto assim muito, é uma metodologia assim, de interesse assim, muito particular, né, de nós, assim, principalmente nós que estamos trabalhando com pesquisa na área da educação, e que a gente se depara muito com processos qualitativos e os dados são uma forma de texto, certo? Em primeiro lugar, eu só quero chamar a atenção para alguns pontos importantes, né? Em primeiro lugar, como eu falei, aliás, as duas primeiras informações, é que os seus dados têm que estar na forma de texto, certo? Tudo que você vai pesquisar, em que você vai se debruçar, em que você vai ter que explorar dados no formato de textos, a ATD, ela é uma metodologia interessante e adequada, certo? Segundo lugar, o processo do tipo qualitativo. Qual é uma das grandes características de uma pesquisa do tipo qualitativo? Me diga aí. Quem se arrisca a dizer? Se eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, qual é uma das características principais que ela precisa ter? É a interpretação, certo? A interpretação. Você pode pegar qualquer ator que analise, que faça classificação de pesquisas, né, metodologia de pesquisa, e ele vai dizer que as pesquisas qualitativas têm um viés da questão da interpretação do pesquisador sobre o que está sendo pesquisado, certo? Se é de um ponto de vista interpretativo, isso vai variar de pessoa para pessoa, certo? Então vai imprimir muito da idiosincrasia, muito da visão particular que aquele pesquisador tem sobre o fenômeno investigado, certo? Terceira característica é a questão da criatividade. A gente vai ver que essa metodologia da ATD, ela não é algo, digamos assim, receita de bolo fechado, certo? Há uns certos encaminhamentos, direcionamentos que você pode tomar, porém, não é algo fechado, não é algo algoritmo, certo? Então, vai depender da interpretação do pesquisador e vai depender da criatividade que ele tem para desenvolver o estudo, tá? E, por fim, a questão da organização. Os seus dados, eles precisam ser bem organizados no sentido de você poder extrair o máximo de informação com uma certa sistematização daquilo que você vai fazer, no sentido de garantir a otimização do processo de análise, certo? Isso é fundamental, gente. Isso não é só para atender, é para quem faz qualquer tipo de atividade, quem que você precisa fazer, se debruçar com uma grande quantidade de dados. Se você não for organizado, não dá certo. Você vai começar, digamos assim, a tentar achar a agulha no palheiro, né? Se você não tem um método, se você não tem um caminho a percorrer, certo? Só que a organização vai estar muito ligada à criatividade. Uma coisa vai estar imbricada na outra, certo? Então, vamos lá, passando os slides. De onde é que surgiu a ATD, certo? A ATD, ela está originada, primeiramente, no artigo de Rocco Moraes, chamado Uma Tempestade de Luz, a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva, certo? Esse professor Rocco Moraes é um professor da Fundação Universidade do Rio Grande, né? E ele se baseou, ele se inspirou nos aspectos da análise de conteúdo e da análise do discurso. Ele fez um híbrido dos dois, tá? Não é nem uma coisa nem uma outra, mas ele pega partes de um e partes do outro, certo? E ele define
a análise textual discursiva, se bem que essa técnica não se resume somente ao que Moraes escreveu, mas existe uma evolução depois das contribuições da professora Maria do Carmo Galeazzi, né? E hoje em dia você pode até comprar um livro na Americanas, se não me engano, né? Americanas.com, que tem esse livro deduzindo o método, certo? Então ele diz que a análise textual discursiva é aquela em que você tem a análise de texto de forma rigorosa e criteriosa, tá certo? Você vai ter um rigor e você vai ter critérios para desenvolver essa análise dentro de um processo que seja o mais otimizado possível, que atenda muito bem aquilo que você está pesquisando, tá? O fenômeno de estudo que você está se dedicando a estudar, você precisa ter um rigor e um critério para fazer isso. Rigores e critérios. Bom, ele diz que esse processo vai se dar por meio de 4 ciclos, certo? O primeiro desses ciclos é a unitarização, né? Onde na unitarização eu vou pegar o meu texto e vou fragmentar o meu texto. Por exemplo, se eu tiver um conjunto de um fórum de discussão, por exemplo, você está dando uma formação de professores e você tem um conjunto de fórum de discussão com 10 páginas de diálogos, certo? Então você vai buscar pegar todo aquele texto e vai esmiuçar, vai quebrar esse texto em pedacinhos menores, que são as unidades de análise, certo? O segundo foco é a categorização, certo? A categorização é justamente quando o pesquisador ele fragmenta os seus pedacinhos, vai arrancando os pedacinhos do texto em unidades menores. Algumas unidades vão ter uma certa coesão entre si, vão ter uma certa correspondência, certo? Então, a categorização vai ser essa grande comparação entre essas unidades de análise, buscando as semelhanças e também as possíveis diferenças entre elas. Então, a categorização também você vai agrupar em caixinhas e termos significados semelhantes, certo? É como se você fosse colocar, estocar, né? Eu vou pegar várias unidades de análise aqui, essas aqui estão dizendo coisas semelhantes, tem coisas que têm uma certa coesão, tem uma certa conexão entre elas. Então você vai agrupar nessas caixinhas chamadas categorias, certo? A comunicação aí, todas as vezes que eu estou fazendo um processo de análise, o meu grande objetivo é desenvolver uma tese sobre um assunto, certo? Se eu estou estudando um determinado fenômeno de análise, por exemplo, eu estou estudando a integração das recursos das tecnologias da informação e comunicação para o auxílio da aprendizagem matemática, por exemplo, e eu estou querendo ver isso dentro de um fórum de discussão, certo? Então eu vou tecer uma tese de estudo sobre aquele fenômeno que eu estou analisando, certo? A comunicação vai ser justamente o que ele chama de metatexto. O metatexto é a grande tese que você vai desenvolver sobre a análise daquele fenômeno de estudo, que é a síntese das compreensões que vão emergindo à medida que você vai desenvolvendo esse processo de análise, unitarização, categorização, e vai elaborando a tese que é o metatexto, certo? E a auto-organização. A auto-organização, uma vez que você está mergulhado nessa grande quantidade de dados, vai lendo, vai relendo, vai atribuindo significados, vai, de certa forma, fazendo análises com o teu referencial teórico, com os teus objetivos, com o contexto que está sendo pesquisado, vão emergindo compreensões, interpretações, inferências suas, e esse processo é o que ele chama de processo auto-organizado, onde vai surgindo ali, emergindo o seu metatexto, certo? Alguma dúvida aí, gente? Bom, vamos passar para o próximo, certo? Bom, esse processo, como é que ele vai se dando, tá? Em primeiro lugar, nós temos a desmontagem dos textos. O primeiro foco da APD é a unitarização. A unitarização, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo a desmontagem. Eu vou tentando identificar unidades de análise que
tem um sentido e significado com o contexto, com o objeto de estudo que eu estou pretendendo pesquisar, certo? Naquele conjunto de textos. Bom, então, o pesquisador, em primeiro lugar, o primeiro passo mesmo, propriamente dito, nessa etapa de unitarização, é ler e reler. Né? Ler e reler várias vezes o seu texto para buscar esses sentidos e significados, certo? Aí ele vai se deparar com os significantes e com os significados dos sentidos. Né? Os significantes é aquilo que está dentro do conteúdo do texto e os significados é aquilo que o pesquisador vai interpretar quais são os sentidos que aquelas unidades de análise têm dentro do contexto que você está analisando, certo? Bom, nesse sentido, o pesquisador pode se deparar com dois processos de significação, né? De acordo com isso aqui é uma coisa muito explorada na análise de discurso. O sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é aquele que vai ser compartilhado com facilidade, certo? Se uma boa parte de nós estiver lendo um texto, por exemplo, eu pego um texto na Wikipédia falando sobre o Brasil, certo? Vai ter um conjunto de informações lá dentro daquele texto, falando sobre o Brasil, em que você vai poder identificar várias coisas. Eu, você e demais pessoas aqui dentro dessa sala podem identificar várias informações que aquele texto está dizendo lá. Está falando sobre a população, está falando sobre a área de quilômetros quadrados, está falando sobre a localização geográfica, banhado no mar tal, faz fronteira com o país X ou Y, Z, né? Tem significantes que são fáceis de você identificar. Uma ou mais pessoas podem identificar com facilidade, certo? Agora tem significados que vão variar de pessoa para pessoa. Aí é o olhar de pesquisa que você está analisando, que você está se propondo a analisar aquele fenômeno, certo? O que ele chama de conotativo, que vai depender de uma interpretação que seja exigente e seja aprofundada, certo? Aí você vai se deparar com uma construção de teses, inferências, compreensões. Aí, de certa forma, você vai precisar mergulhar mais profundamente nos sentidos que aquele texto está querendo te comunicar, certo? Na análise do discurso, há muitas coisas que um texto pode estar escrito de um jeito, mas comunicar outra coisa. Um exemplo disso, a Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia aqui, por exemplo, que tem costume de ler a Bíblia, por exemplo, os Salmos, ou os Salmos, os Provérbios, o Cântico dos Cânticos, por exemplo, tem muita coisa ali que está escrito, né? Está escrito de um jeito, mas o significado daquela comunicação é necessário que você entenda todo o contexto, quem escreveu e para quem foi escrito. Aí, se a gente fosse adentrar de forma mais profunda na análise de discurso, a gente precisaria trazer teorismo do discurso, né? Mas a análise textual discursiva não tem esse foco, tá? Ela se bate em alguns elementos da análise do discurso, mas ela não é a análise do discurso, certo? Vamos passando aqui, próximo. Alguma dúvida aí, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Como é que você está sempre falando que é uma interpretação individual, né? Entre a personalidade e a subjetividade. Exato. Como é que a gente diminui essas coisas? Bom, quando você faz pesquisa qualitativa, foi interessante. Como é teu nome? Isidro, é interessante isso aí. Uma pesquisa qualitativa, como ela tem um caráter interpretativo, acho que eu me esqueci aqui de colocar aqui, se é qualitativa é do tipo interpretativo, certo? Bom, ela é do tipo interpretativo. Então é interessante você ser o mais detalhista possível quando você vai descrever o método que você está utilizando, certo? Se você fosse comparar a pesquisa quantitativa com a pesquisa qualitativa, você já fez uma comparação entre
dados que são analisados do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Por exemplo, você pega ali uma pesquisa na área da química, por exemplo, da química pura. Você pega lá, vai analisar um determinado composto, vamos supor, a eficiência daquele combustível ali, em comparação com demais combustíveis que estão sendo estudados, por exemplo, combustível alternativo. Qual é a primeira coisa que ele faz lá na pesquisa quantitativa? Tratamento estatístico. Não é não? Só que ele não precisa ter um detalhamento rigoroso de como é que ele faz todo aquele processo. Ele faz um teste de controle, um teste experimental, um teste de controle, e a partir dele ele joga dentro de um software que ele faz o tratamento estatístico. Só que às vezes ele não detalha como é que ele faz todo o estudo, não. Nós aqui na área da humanos é diferente. A gente precisa ser altamente detalhista de como é que a gente fez cada passo. É por isso que muitos artigos nossos são rejeitados em revista. Não sei se você tem esse hábito, publicar, né, em congresso, em revista, por exemplo. Muitas vezes é rejeitado porque a metodologia não é explicada de forma detalhada. Se você está se pretendendo a fazer uma pesquisa do tipo qualitativa, você precisa ser altamente detalhista. Porque ele vai pensar, mas como você tirou isso aqui da onde? Como é que você explica isso? Como os dados foram organizados? Como os dados foram coletados? Entendeu? Precisa ter um detalhe muito minucioso. Isso aí. Creio eu que tem alguns livros que eles exploram muito bem isso. Né? Acho que um deles é o Bogdan e Binkley. Não sei se você conhece o Bogdan e Binkley. Em relação à questão por exemplo, fórum, né? Mas um vídeo. Você vai transcrever vai ser um texto, então. Pode ser analisado dessa forma na TV. Você pode transcrever a gravação, né? As falas do sujeito da sua pesquisa, né? E aí fazer a categorização. Então dá para fazer com esse meio. Ele falou do fórum porque não sei se eu posso estar enviesando, né? Posso estar enviesando, só fórum, mas também pode ser feito com vídeo. Também você pode pegar um livro, por exemplo. Vamos supor que alguém que fosse estudar para um concurso e tivesse, ou então fosse assim, alguém pedisse para vocês fazer a análise de um livro que falasse sobre, por exemplo, a BNCC, né? Se você quisesse usar ATD, podia fazer ATD, né? Dependendo do que você está precisando lá dentro. O enfoque é seu, mas você precisa explicar detalhadamente o que você fez, tá? Oi? Você vai falar sobre triangulação de dados? A triangulação de dados, ela pode até ser interessante, mas isso daí vai depender da proposta de pesquisa que você está fazendo, certo? Ela é bem interessante, mas isso aí, por exemplo, é muito utilizado no estudo de casos. O estudo de casos é muito utilizado. Só que o estudo de caso, se você for estudar lá o Robert Calvin, ele disse que o estudo de caso ele tem uma certa flexibilidade como é feito. Você usa triangulação de dados para justamente você ter uma grande quantidade de dados possíveis que meio que afiancem aquilo que você está... Quando ele falou aqui, né? Como diminuir essa subjetividade? Se você tiver uma triangulação que você analise, dando uma entrevista com os envolvidos, como texto, como foto, como vídeo, você triangula esses dados e você tem uma... Certo. Pronto. Mais na frente a gente vai ver que as categorias precisam ser feitas de forma rigorosa. Tem que ter um certo rigor na construção dessas categorias, certo? E é recomendável que você construa essas categorias e você compartilhe e busque validar essas categorias com um avaliador externo também. Porque aí isso vai diminuir a subjetividade. Entendido? Bom, passando aí, nós temos um corpus, né? Um corpus. Aí vamos supor, gente, o que é que ele quer dizer com corpus, tá? Se eu tenho
Vamos supor que eu não tenha 8 páginas para analisar, vamos supor que eu tenho 250 páginas, um documento com 250 páginas. Como é que vocês iam se debruçar para fazer a análise de um documento com 250 páginas? É trabalhoso, né? É por isso que o autor ele fala a questão do corpus. O corpus é justamente você delimitar dentro do conjunto de todos aqueles textos lá que você está trabalhando, você vai retirar uma amostra que vai ser representativa daquele fenômeno que você está investigando dentro do conjunto dos textos, certo? Aí é que vai entrar a sua capacidade criativa de fazer esse recorte da amostra, certo? Oi? Você falou aí, posso perguntar? Pode perguntar. Você falou aí da questão do documento de 250 páginas. No caso, nós trabalhamos com pessoas, né? Quando um grupo for pequeno, será que vale a pena utilizar APD? É perfeitamente possível. Perfeitamente Porque possível. você está sempre trazendo exemplo de conteúdos muito extensos, mas, por Aham. exemplo, que trabalha com um grupo focal que tem apenas seis pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz, um artigo que foi recentemente publicado, tá? Tá certo. Outra pergunta, Oi. a questão do corpus, né? Quando você seleciona o corpus, essa parte significativa, ela tem que ter uma porcentagem em relação ao tudo. Se criar porcentagem, você já vai vincular para o quantitativo. Porque assim, o viés interpretativo da estatística, quando você pega a análise de dados, você tem uma margem de 70% para ser confiável. Uhum. Aí eu não sei se isso interfere na análise. Porque, por exemplo, se tu pegar um ponto, como é que tu vai, por exemplo, eu, se vou pegar teu texto, vou dizer que aquilo é relevante se eu não sei dos outros que foram descartados. Em primeiro lugar, vamos separar alhos de bugalhos, separa o alho do bugalho. O quantitativo está muito preocupado com essa coisa de porcentagem, quantos por cento disso, quantos por cento. O qualitativo não vai para esse viés. Não é esse viés aí, tá? Se você, pesquisador, já definiu o seu objeto de estudo que você está pesquisando, você vai buscar o quê? Definir uma amostra, a seleção de uma amostra, você vai buscar, dentre aqueles diálogos ali, quais são aqueles diálogos que têm coesão e coerência com o objeto de estudo que você está investigando dentro deles. Você vai fazer uma delimitação. É ou não é, gente? Você faz leituras e releituras e leituras de novo, e você vai fazendo um recorte. Isso aqui tem a ver com isso. Isso aqui tem a ver com isso. Assim, quando você vai construir uma tese, né? Aí você tem a ideia das hipóteses. Né? Assim, antes de começar a pesquisa, já tem algumas hipóteses prévias. Aí, no caso que você já coloca. Quando você vai analisar o corpus, né? Você vai entrar, vai ver, a partir da investigação, se realmente é validada as hipóteses ou não, ou reformulada, né? Porque às vezes até muda tudo e vê que não é aquilo que você imaginou e cria uma nova hipótese. Né? Eu acho que esse viés interpretativo vem muito disso, né? O cara reconstruir a sua hipótese, porque às vezes você está com um pré-julgamento daquela, quando você considera aquela hipótese. Quando você coloca na prática, não é aquilo que você imaginou. Às vezes acontece. Você foi cirúrgico agora, você falou. Cirúrgico. O que ele falou aí? Presta atenção no que ele falou aí. Eu estou fazendo análise de um fenômeno dentro do texto, tá certo? Aí eu já estou lançando hipóteses prévias de aquele fenômeno, como é que aquele fenômeno vai se manifestar lá dentro daquele meu conjunto de textos. É aí, pesquisador, que você tem que ser qualitativo, interpretativo e criativo, e você tem que explicar. Eu também entro na roda, tem que explicar que tem as minhas hipóteses prévias lá, que previamente estou achando que poderá acontecer esse tipo de discurso assim, 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 assim. Será que é verdade ou não? Partindo dessa hipótese, aí você explica. Aí você já está começando a validar.
Você está começando a mostrar para quem vai ler o teu texto qual é o viés que você está seguindo. Entendido? Isso aí? Isso faz toda a diferença. Mas eu, na medida que eu vou fazendo análise e entrando em detalhes, aí eu faço as categorias e faço as subcategorias. Isso. Mais ainda. Eu não posso trabalhar essas subcategorias usando os dados quantitativos, eu posso levantar a quantidade de vezes que está sendo mencionado na determinada. Pode, a análise do conteúdo ela permite isso, certo? Só que é o seguinte, depende de como é que você vai fazer, porque às vezes, vamos supor que o trabalho vai ser julgado por uma banca. Tem gente que vai dizer assim, rapaz, esse teu viés aqui, tu está muito preocupado em quantos por cento vai aparecer esse discurso aqui, quantos por cento vai estar dizendo isso, você pode talvez até combinar um método híbrido, né? Qual e quant. Pode, mas aí, meu amigo, você vai ter que ser assim, digamos assim, vender geladeira para esquimó, literalmente, porque você vai ter que, quanto mais você escrever, quanto mais você misturar uma coisa com a outra, mais você se compromete. E aí você vai ter que explicar como foi que você fez. Qual foi o método que você usou aqui para quantificar isso, isso e isso? Qual foi o tratamento estatístico? Está entendendo como você se compromete? Porque na área de finanças, vocês não um quantitativo, a gente tem que trabalhar alguma coisa. Pois é, porque tu é de qual área? Ciências sociais aplicadas. Ciências sociais aplicadas. Eu pesquiso, faço de finanças, eu trabalho muito com o aspecto qualitativo dentro da área de finanças. E é uma rejeição grande. E eu comecei a descobrir determinadas estratégias que eu posso usar trabalhar o quantitativo que eles tanto adoram, usando esse raciocínio. Eles amam SPSS, né? SPSS eles amam, né? É uma caixinha meio congeladinha, né? Aquele software SPSS, né? Aqueles tratamentos estatísticos do SPSS, né? Assim, quando você vai analisar um fenômeno, né, de uma certa situação, aí, por exemplo, na fala do professor Emílio ontem, ele falou que foi uma pesquisa que o cara aplicou, né? Aplicou a pesquisa, só que deu tudo perfeito. Entendeu? Aí o que acontece? Ele mandou replicar de novo. Então o que acontece? Tem um livro da Agatha Christie, ela trabalha com romance investigativo, ela fala que coincidência é uma coincidência. Quando você tem duas vezes acontecendo a mesma coisa, é uma pista. E quando você acontece 3 vezes, é uma prova. Então, no caso, quando ele replicou, ele conseguiu os mesmos resultados. Então, quer dizer, validou o que ele estava investigando. Tá entendendo? Então, quer dizer, na APD, a gente tem que aplicar mais de uma vez para a gente entender o fenômeno de uma forma global. É aí que está. Esse tratamento mais fino da APD, quem já trabalha é a Maria do Carmo Galeazzi. Porque, por exemplo, quando você vai fazendo um processo de categorização, ele é interpretativo, você pode você tem que ter um certo rigor de fazer isso aí. Às vezes, uma categoria que você elencou lá no começo, à medida que você vai começando o seu processo de análise, como esse processo é fluido e é de certa forma, tempestivo, como ele diz, chega uma hora que você vai ter insights, você vai ter reformulações, recompreensões daquilo. Não, eu acho que essa categoria que eu poderia confundir com essa outra categoria e gerar uma outra categoria maior, entendeu? O que a APD acrescenta, qual a diferença dela para análise do discurso em alternativo? Alternativo é um muito parecido, a tua fala, o que ela diz. Ela analisa o texto, ela separa por categoria, depois traz a discussão. Qual é a diferença dessa proposta? Aí eu precisaria ler o dela. Deixa eu ler o dela, que aí eu me contraponho, né? Certo. Entendeu? Não, porque está muito assim, você falando, que conhece a análise do discurso, e vê que é muito parecido. Agora, ela não é exatamente análise do discurso. Porque se fosse análise do discurso, nós teríamos que ir para teorias do discurso. E teoria do discurso, vamos ter que ir lá para a linguística, né? Mas agora esse trabalho na linguística.
Aí você está entrando num terreno, Tá certo. digamos assim, muito mais dominado pela linguística, né? A questão da letras. Não, mas alunos trabalham com ela. Trabalha com ela. Né? Mas Por isso que eu me interessei pelo teu trabalho, porque as pessoas trabalham tanto com ela, que quando tem um trabalho diferente, você quer saber o que é que tem de novo, né? Entendi. Aí isso que eu queria saber, para esse ponto que... Mas se você pegar ela e estudar ela, você tem um momento que ela vai dizer assim: eu estou me baseando nessa teoria do discurso aqui, ó. Entendeu? Ela vai ter que amarrar. E ele aqui não amarra. Ele é mais aberto. Tem hora que ele cita Bakhtin, né? Mas ele não amarra em Bakhtin, por exemplo. Certo? Porque eu digo o caminho, mas o que está trazendo é o mesmo que ela traz, que você falou. Quando a gente vai nas humanas, quando a gente vai falar do médico, a gente vai detalhar passo a passo. Exato. E aí os passos que você me trouxe coincidem muito, só que com outra nomenclatura, aos passos dela. Aí você vai me trazer ela e a gente vai chegar no consenso. Né? Tá bom. Então, gente, então, se é um documento, se são 250 páginas de documento, você vai tirar uma amostra, você vai ver daquelas amostras quais que têm coesão e coerência, quais elementos têm coesão e coerência com aquilo que você está investigando, certo? Então você seleciona essa amostra aí, certo? É bem difícil você ficar exibindo 250 páginas de forma bem minuciosa, é muito trabalhoso isso, quase impraticável, né? E quando é documentos produzidos na pesquisa, a gente chama de amostra por saturação. Como é que seria isso? Uma amostra por saturação. O que vocês acham? Vamos supor, eu estou fazendo uma entrevista com 10 professores. Aí eu boto um roteiro de entrevista para eles responderem, certo? Aí algumas respostas vão ser respostas inéditas, né? Uma boa parte será inédita, mas algumas delas vão ser repetitivas. Se começa a haver a repetição, eu atingi a saturação daquele tema, certo? Vamos passar para o próximo. Bom, oi. Exatamente. Tudo aquilo que você puder trazer para o formato de texto, você pode usar PDF, tá? Bom, desconstrução e unitarização. Se eu estou fragmentando o meu texto em pedacinhos, em pedaços de unidades de significado que eu estou, do fenômeno que eu estou analisando, por exemplo, eu vou fragmentar, né? Eu vou particionar, né? E vou fazer o que a gente chama de codificação. O que seria codificação? O que seria e para que serve a codificação? Palavra-chave? Pode ser uma palavra-chave, mas a codificação, sim, exatamente dita, assim, o que vocês acham? Qual a importância disso? Por exemplo, tu vai aí nesses atacadões da vida, certo? O cara, quando vai pegar lá vamos supor, o produto lá bem caro que você quer comprar lá, ele otimiza, ele vai lá ele sabe que está na estante tal, na prateleira tal. Porque cada categoria vai ter um código, né? Exato, não, cada unidade. Cada unidade você precisa delimitar ela, ou seja, fragmenta e codifica. Codifica significa o quê? Eu tirei isso daqui, vamos supor, da terceira página, na linha tal, na coluna tal, não sei o quê, porque dali eu já estou identificando qual foi o lugar que ela saiu e qual texto ela pertence, qual pedaço do texto ela pertence. É importante você fazer os códigos, tá? Porque muitas vezes você vai ser necessário ler coisas antes, coisas depois para poder contextualizar. Porque você vai precisar, reescrever. Um texto seu, ele tem o todo e tem as partes. Você vai precisar fazer, dentro de uma visão complexa e holística da sua análise, você precisa fazer conexões e interpretações entre as partes e o todo, certo? Por isso que você reescreve e por isso que você vai atribuir nome ou título para a unidade. Significa que você vai começar a construir sentidos e significados para aquela sua unidade dentro do contexto de análise, dentro do contexto de todos os dados que você está analisando,
Certo, gente? Entendido? Vou passar para a próxima. Bom, além disso, à medida que você vai desmontando, à medida que você vai reescrevendo, à medida que você vai atribuindo nome, você está dando sentido e significado a essas unidades de análise. Ou seja, você está fazendo uma impregnação com os dados. Você está cada vez mais mergulhado lá dentro, cada vez mais compreendendo, tentando compreender aquele seu fenômeno de análise dentro do contexto dos dados que você gerou, certo? Você está se debruçando. Então você vai fazendo leituras rigorosas desse corpus, cada vez mais, leituras e releituras, desorganiza, né? Ou seja, você fragmenta e desconstrói. E a partir dali vão começando a gerar compreensões, interpretações, inferências suas. Você vai começando a fazer uma espécie de interpretação do fenômeno à luz do referencial que você tem, à luz do objetivo que você traçou, à luz da pergunta de pesquisa que você lançou, à luz do contexto dos dados de campo que você tem, certo? Você vai fazendo conexões complexas, a uma certa compreensão dinâmica desse fenômeno que você está analisando, e você vai fazendo essas conexões, certo? Ou seja, a emergência de interpretações do tipo criativas. Foi por isso ali, a criatividade é importante do pesquisador, certo? Próximo. Bom, aí nós temos o processo de categorização, certo? Você já identificou basicamente todas as unidades de análise lá que você poderia extrair do seu corpus, certo? Aí tem algumas unidades de análise que você vai começando a ver semelhanças entre elas, conexão. Elas estão começando a dizer certas coisas, estão começando a ter uma certa coesão entre elas, certo? Então você vai começando a fazer comparações entre as unidades de análise, e a partir dali você vai ver que algumas podem ser agrupadas dentro de uma mesma caixinha, por exemplo. Aí é que a gente chama de categorizar, certo? A categorização, ela tem um certo viés interpretativo, mas é também um processo autorizado, certo? Que de certa forma tem que ter um certo rigor você fazer isso aí. E esse processo pode se dar por meio da dedução, da indução e da intuição. A dedução é quando eu vou do geral específico, né? Ou seja, eu já tenho um referencial teórico pronto para analisar o meu fenômeno de investigação, certo? E a partir daquele referencial teórico, eu posso elencar categorias e verificar dentro do meu corpus se aquelas categorias se confirmam ou não nos meus dados de campo, certo? É o processo do geral para o específico, né? O indutivo é o contrário. Eu tenho os dados de campo dentro do corpus e eu vou tentar fazer uma possível conexão entre esses dados de campo com a teoria que eu estou analisando, certo? Ou talvez nem tenha conexão, são coisas inéditas, certo? Então esse é o processo indutivo, ou seja, do específico para o geral, ou do tipo intuitivo. Quando o pesquisador ele começa a se debruçar, ele já tem várias categorias lá elencadas, ele tem inspirações repentinas. Rapaz, essa categoria aqui é totalmente diferente de todas as outras. Isso aqui é totalmente novo. E eu consegui deduzir que essa categoria existia, certo? Próximo. Mário, oi, pode explicar um pouquinho mais essa intuição aí? A gente que é da matemática, a gente já é mais ou menos acostumado com esses dois primeiros, né? Os dois primeiros, né? A intuição, poxa, como explicar isso? O intuitivo ele pode ser o mesmo tempo dedutivo e indutivo. Ele pode ser dedutivo e indutivo, mas a intuição em geral é uma coisa que você não estava nem, sabe, é uma coisa assim, totalmente diferente de algo que fugiu da hipótese, vamos dizer assim? Algo que foge daquela hipótese que você estava lançando, certo? Daquelas inferências iniciais que você estava começando a tecer sobre o seu fenômeno de investigação,
você começou a descobrir que isso aqui é totalmente diferente, é do tipo intuitivo, tá? Como referencial é vida. Como referencial é vida, tá? No teu livro, no teu estudo, né? Aí faz uma conversa do autor para, por exemplo, se você encontra algo pela intuição, algo novo, né? Nessa pesquisa, você vai contribuir para a teoria, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, uma sequencialidade, uma teoria da legislação. Então, quando você vai trabalhar esse viés, que você encontrar um novo, aí você vai criar uma informação nova. Né? Já tem delimitado algumas coisas, por exemplo, tem algumas coisas assim já bem definidas. Só que quando você trabalha com algo novo, você vai criar uma anotação nova, né? Aí você precisa necessariamente conversar com alguém, porque no caso Radifol, Emílio está aqui, e aí você tem que ter essa conversa para ver se realmente isso é novo ou não. Exatamente. Porque às vezes você pensa que é algo novo, mas quando você conversa. Pode não ser algo novo do ponto de vista substancial, né? Uma interpretação, uma nova, um conhecimento novo, mas pode ser um novo olhar, pode ser uma nova linkagem entre uma coisa que era de um jeito, era um A e o outro um B. Aí você viu a conexão dos dois, por exemplo, entendeu? Porque às vezes o pesquisador ele pode ter uma nova interpretação de um fenômeno já conhecido, certo? Vamos passar aqui para o próximo. Bom, as categorias. Aí é que está, gente. As categorias, quando você vai desenvolvê-las, você precisa ter critérios. Os critérios também entram na interpretação do pesquisador, e é necessário que o pesquisador ele tenha assim uma certa. O pesquisador ele precisa ter um olhar cuidadoso, ele precisa ter rigor naquilo que ele vai fazer e explicar ao máximo o que ele vai fazer, porque senão ele começa a gerar dúvidas na pessoa que vai analisar, que vai estudar o trabalho dele, o avaliador, certo? Então, as categorias elas precisam ter validade, homogeneidade e exclusão mútua, certo? Exclusão mútua entre aspas, tá? A validade é quando elas representam adequadamente as informações categorizadas, tá certo? Ela precisa, de certa forma, ter uma coerência. As unidades de análise precisam conversar com essa categoria. Se elas não conversam, fica uma coisa desconexa. Fica uma coisa assim, poxa, mas por que você deduziu isso? Como foi que você deduziu isso? Você começa a gerar dúvidas e você precisa ser o mais claro possível quando você for dizer que tipo de categoria é essa, certo? Professor, oi. Essa validade é fundamental nos resultados? Vai interferir bastante, né? É porque, na verdade, uma pesquisa do tipo na área da humanos, ela precisa, sim, ser muito bem explicada. A explicação, a descrição de como é que você está fazendo o processo, precisa ser muito minucioso, para não gerar dúvidas. Eu vou dar um exemplo claro disso, vou apresentar aqui como eu usei, um exemplo que eu fiz nas provas possíveis, certo? Mário. Oi. Aqui, ó. Com relação à validade ainda, você falou da questão do avaliador externo, não é? Uhum. As categorias elas vão submergir a partir das unidades de análise que você coletou do seu corpus, não é? Exatamente. Então eu te pergunto, o avaliador externo, ele já vai avaliar a emersão dessas categorias antes da análise final? Ele já analisa aí ou ele só analisa lá no final? Não, ele na verdade, o que o avaliador externo vai ver é o seguinte: será que isso aqui que você elencou como categoria representa bem aquilo que você está investigando no seu fenômeno? Certo. Porque, em primeiro lugar, você precisa ter clareza do que você está buscando. Se você não tiver clareza do que você está buscando, é como eu te disse, é como buscar a agulha num palheiro. Você vai ficar fuçando e não chega a conclusão nenhuma.
Está entendendo? Você fica perdido. É importante você ter, em primeiro lugar, um caminho seguro daquilo que você está. Primeiro saber o que você vai buscar, e depois o caminho como você vai buscar isso. É a organização, estou falando. Certo? O avaliador ele vai ver isso. Ele vai ver o que você está buscando e como foi feito. Está entendendo? Segundo, a homogeneidade. Homogeneidade significa que eu preciso ter um certo mesmo princípio para construir essas categorias. Esse princípio precisa ser claro. Por exemplo, eu preciso ter um certo contínuo conceitual para construir essas categorias. Exemplo, eu não posso misturar categoria de animais com categoria de plantas. Porque fica uma coisa confusa. Afinal de contas, essas categorias aqui são o quê? Representam o quê? Animais ou plantas? Você precisa definir o conceito, ter um conceito claro. É por isso que eu peço muito para os meus alunos que eles mostrem a categoria e também digam a descrição da categoria. Façam a descrição da categoria. Defina isso aí. Porque se você não definir, fica vago. Certo? E o que ele chama de exclusão mútua, entre aspas, né? Na análise do conteúdo, a Bardan diz que quando você vai fazer quando você vai agrupar unidades de análise numa categoria, elas têm que pertencer a apenas uma categoria, certo? Só que o Rocco Moraes diz que na análise do discurso já é mais fluido, certo? Então há uma possibilidade de uma unidade de análise pertencer a mais de uma categoria, certo? Aí vai depender de como é que você está interpretando, tá? Só que todas as vezes que você disser isso, você está se comprometendo. Todas as vezes que você vai explicar essa unidade pertence a essa categoria, mas também pertence a essa. Aí você vai ter que explicar para a pessoa que está lendo o seu trabalho por que isso. Cada linha que você fala, você se compromete. Certo? Passando no próximo. Bom, a questão não é só eu identificar as unidades de análise e elencar as categorias. Eu preciso tecer argumentos em torno das categorias, certo? É interessante aqui para o pesquisador, em primeiro lugar, construir hipóteses. Está vendo aí? A construção de hipóteses. Você não está analisando o fenômeno de investigação, você vai começar a entender, você vai começar a compreender que aquele fenômeno de investigação ali, por meio daquele processo de análise, as categorias, vai corroborar para uma certa compreensão do fenômeno. Essa compreensão do fenômeno vai se dar por meio de possíveis hipóteses que está construindo. Possivelmente está acontecendo isso. Agora iremos comprovar o surgimento dessas categorias assim, assado. Será que isso se corrobora dentro do discurso que está sendo construído dentro do conjunto de fóruns, por exemplo? Certo? Aí você vai verificar. Então, primeiro você vai construir hipóteses, depois você vai produzir argumentos. Esses argumentos qualitativos vão possivelmente linkar as categorias entre si. Por quê? Porque aí você vai começando a tecer o que a gente chama de teses parciais. O seu campo de investigação, quando você está começando a construir essas hipóteses e já tem as categorias levantadas, você vai começar a tecer uma análise do fenômeno por meio de teses parciais, certo? E os insights, né? Os insights aí é o processo intuitivo, onde o pesquisador vai começar a ter esses impulsos criativos, essas inferências sobre o fenômeno de forma criativa, de forma repentina, certo? Sabe que você está cada vez mais impregnado, está cada vez mais vendo que está surgindo um fenômeno ali no meio dos discursos, ele está começando a corroborar com aquilo que você está pensando, ou não também, né? Ou não também, no sentido contrário. Então você vai ter que ter uma certa tese parcial que você está montando ali, sabe? Certo? Próximo. Aí a gente vai para a captação do novo emergente. É aí que faz a diferença. É aí que vai estar a tua tese. A tua tese vai aí.
é o metatexto, certo? Então, eu estou no processo de inventarização e categorização, eu já, de certa forma, tenho os pedacinhos do meu texto lá, né? Eles estão categorizados. Vou buscar essas relações entre as categorias, no caso, estou montando teses parciais sobre a análise do meu fenômeno. Próximo. Mário. Oi. Aí está, vamos dizer assim, um acréscimo da ATD em relação à análise de conteúdo, né? Nesse diálogo entre as categorias, né? Na Bardam não se faz isso. Isso. Na Bardam você só descreve, né, a categoria. Exato. Você descreve e analisa a categoria. Analisa dentro da isso. Você não busca relações entre as categorias. Exato. Está vendo aí a diferença? Também, assim, quando você vai mudar, por exemplo, pesquisa, né? Quando você vai fazer pesquisa, você tem as perguntas, né? Você tem a pergunta principal, né? Que vai gerar o objetivo, né? Da sua pesquisa, e os objetivos específicos. E aí, é a partir deles que a gente monta as hipóteses, né? Porque são as possíveis respostas daquelas perguntas. Exatamente. Aí você teria essas unidades, né, que você vai analisar e construir as relações das categorias, né? Exatamente. Esse diálogo, né? Passando aí para o próximo. Oi. Qual autor que fundamenta essa característica da relação entre as categorias? É o Rocco Moraes. Rocco Moraes, e depois tu pode pegar Rocco Moraes mais do Carlos Galeazzi, né? Que é o livro do Prost, né? Não consegui, não estou entregando aqui em Fortaleza, não. Então, né? É o Análise Textual Discursiva, tem ou é na Amazon ou é na Americanas, né? Tem isso aí, tá? É Rocco Moraes e Maria do Carmo Galeazzi. Mas você pode pegar o artigo Tempestade de Luz. Uma Tempestade de Luz, a compreensão da possibilidade de análise textual qualitativa e discursiva, acho que está lá. Quem é o autor desse? É o Rocco Moraes. Rocco Moraes. Certo? 2003, né? Esse artigo aí? É, 2003. Então, gente, as teses parciais e teses totais, essas teses parciais, justamente você está buscando compreender um fenômeno por meio das inter-relações que as categorias guardam entre si, certo? Possíveis inter-relações que você está começando a construir, certo? E a tese total é a síntese de tudo que você está compreendendo daquele fenômeno por meio da unitarização e da categorização, certo? E das relações entre as categorias. Aí você chega no metatexto, certo? Que há a formação do corpo principal do metatexto, certo? As categorias, como ele diz lá, são os pontos de ancoragem, certo? Você vai construir esse metatexto por meio desses pontos de ancoragem, que são essas categorias, certo? E as suas inter-relações. Então, o metatexto vai se desenhando a partir dali. Mário, além das categorias, né, das unidades de análise que estão dentro dela, o metatexto também, você estabelece um diálogo entre as categorias e seu referencial teórico, né? Exatamente. Entre as categorias, seu referencial teórico, entre as categorias e o objetivo que você traçou, entre as categorias e o objeto de estudo que você está analisando, certo? É um processo, é uma rede, né? Uma rede que está sendo tecida ali de um processo compreensivo, certo? Próximo. Bom, nesse processo que você está buscando essas inter-relações entre as categorias, você tem a descrição, a interpretação e a inferência, certo? Descrição, eu vou apenas apresentar as categorias e subcategorias que eu estou elencando, certo? Interpretação é quando eu estou construindo novos sentidos por meio da compreensão mais aprofundada. Eu tenho a categoria e eu vou escrever essa categoria e vou dizer como foi que ela surgiu, qual é a relação que ela tem com o referencial teórico, certo? Por que é que ela está surgindo naquele contexto ali, certo? Eu estou tentando fazer uma compreensão, certo? E a inferência. A inferência é ir além do dito e do percebido. É aí onde
de gato para o pesquisador. Por quê? Porque você vai dar uma nova contribuição sobre a análise daquele fenômeno, buscando explicar por que está surgindo isso, por que o discurso está sendo dirigido para esse sentido, para essa temática, tá certo? Bom, aí a produção textual do metatexto vai ter essa estrutura de categorias, tá certo? E vai ter as suas contribuições para as teses parciais e as teses total, e a tese total, que vai ampliar a teoria já existente, tá certo? É aí que vai fazer toda a diferença vocês como pesquisadores ali, imergindo todo esse processo compreensivo e interpretativo, onde você vai trazer a sua nova contribuição sobre o fenômeno investigado, certo? E ele tem a questão da construção da validade das categorias, tá certo? Em primeiro lugar, unitarizar e categorizar de forma rigorosa, né? Você tem critérios de como é que você está unitarizando, você está tendo normalização desses dados, buscando renomear, buscando reescrever, certo? A categorização, você, de certa forma, tem aqueles critérios de validade, homogeneidade, exclusão mútua, tá certo? E a ancoragem em elementos do corpus, tá certo? Se você tem aquela categoria ali, a categoria precisa estar vinculada à unidade de análise, tá certo? É isso que vai validar também a categoria, tá? Porque aquela categoria não surgiu do nada, ela foi retirada, ela foi elencada dentro do contexto, certo? E o que ele chama de captar a realidade do movimento. Se eu estou unitarizando e se eu estou categorizando, eu não vou elaborando essas teses parciais do meu fenômeno, certo? Essas teses parciais do meu fenômeno é como se fossem pequenas fotografias do meu fenômeno, certo? Só que quando eu justapor cada uma dessas fotografias do meu fenômeno e vou colocá-las dentro de um contínuo, vou formar um filme, certo? Ou seja, uma realidade em movimento. É isso que vai compor a tua tese final sobre o assunto. Tá certo? Vamos passar aí para o próximo. E a auto-organização que fecha o ciclo, certo? Se eu estou unitarizando, categorizando e gerando um metatexto, em primeiro lugar, na unitarização do movimento para o caos, né? Eu desmonto toda aquela ordem que estava lá dentro daquele meu discurso, certo? Depois, quando eu vou unitarizando e categorizando, eu vou começando a emergir de novo as novas compreensões, as novas interpretações do meu fenômeno. E eu vou comunicando as compreensões emergentes à medida que eu vou construindo essas teses parciais do meu fenômeno. E da ordem ao caos, daí a nova ordem, eu chego ao metatexto, que é a minha compreensão final, a minha síntese de todas as compreensões que eu fiz do processo de análise. E esse processo é do tipo auto-organizado. O que é um processo auto-organizado? Ele mesmo vai se fazendo de forma fluida, né? De forma dinâmica, à medida que você vai desenvolvendo o processo da APD, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai ser a prática disso. Próximo. Vamos desenvolver isso na prática, certo? Gente, eu sei que é difícil. Acho que isso aqui é uma das coisas mais difíceis, assim, que ao mesmo tempo que é belo, é difícil. Tá? Não tem receita de bolo. Tem você tentar ser o cara mais detalhista possível, tá? Não tem o certo nem o errado, tem possibilidades, tá? De você fazer isso aqui. Talvez alguns vão entender o que eu fiz, tem outros que não vão entender o que eu vou fazer. Fiz aqui, tá? Esse artigo é um artigo da revista Ensino. Ele foi recentemente lançado na revista, na edição especial da revista, volume 13, número 6, página do ano 17, dezembro do ano passado, certo? O título dele é Letramento em Matemática e Transdisciplinaridade e Investigação de Interrelações Contempladas na BNCC, certo? O que é que a gente queria nesse artigo? A BNCC não é um documento recente, certo?
uma das coisas que se preza na BNCC são os letramentos. É isso? E dentre eles nós temos o letramento matemático, que é uma competência muito desejada na área da matemática, certo? Então nós quisemos buscar ali, ver como é que esse letramento matemático ele podia ser viabilizado por meio da educação matemática transdisciplinar, sendo que vê isso daí dentro de artigos que analisam a BNCC na área da educação matemática, certo? A gente quis buscar isso daí, por meio de um mapeamento bibliográfico, como é que a educação matemática transdisciplinar pode viabilizar o letramento matemático daquilo que a BNCC ela orienta, certo? Então, compreender como as pesquisas que tratam sobre as orientações da BNCC na área da educação matemática identificam e discutem os princípios da transdisciplinaridade contemplados na base, tendo em vista o desenvolvimento do letramento matemático, certo? Aí, como fazer isso? O pesquisador teve que ser o quê? Como é que vocês fariam isso? Vamos fazer isso. Pesquisa bibliográfica, certo? Passei para o próximo. Bom, então a proposta de pesquisa é investigar como foram abordadas as temáticas da transdisciplinaridade, ensino da matemática, dentro do texto da BNCC, tratadas em artigos especializados, publicados no período de 4 anos, tá certo? A BNCC no documento recente, certo? Então, entre 4 até 5 anos, a gente tem muita coisa que ainda está sendo explorada, a BNCC ainda está sendo interpretada, ainda está sendo estudada, ainda está sendo analisada, certo? E implantado nas escolas, implantado e implementado, né? Certo? Então, o primeiro passo foi identificar unidades de análise dos artigos pesquisados, localizando parágrafos que apresentassem indícios de forte coesão entre as 3 palavras-chave selecionadas. Quais foram as 3 palavras-chave selecionadas que a gente colocou lá no Google Acadêmico? BNCC, matemática e transdisciplinaridade, certo? Se você junta essas 3 palavrinhas no Google Acadêmico, só a junção das 3 palavras dava em torno de 3.409 referências. Isso não é RCE. Isso, não, aí não chega a ser um RSE, tá? Não chega assim. O segundo passo é organizar, aliás, só que o que se queria aqui é a forte coesão, certo? A forte coesão entre as 3 palavras-chave. Então, se fez um filtro, tá? 3.409 referências, muita referência. Né? Então, nós fizemos um filtro. Indício de forte coesão. Ver no mesmo parágrafo como é que podia combinar BNCC, transdisciplinaridade e matemática, certo? Então, as referências caíram de 3.409 para 5 referências, tá? Passo 2, organizá-las em categorias que pudessem classificar o teor do conteúdo com base em características de perfil transdisciplinar, tais como os operadores da complexidade e transdisciplinaridade e aspectos do triângulo informativo transdisciplinar, certo? Alguém sabe o que é isso aí? Os operadores da complexidade e transdisciplinaridade e o triângulo informativo transdisciplinar. O triângulo informativo, autoformação, heteroformação e ecoformação. E os operadores da complexidade e transdisciplinaridade são o quê? A multireferencialidade, multidimensionalidade, o que mais? Enfim, não vamos aqui nos deter muito disso não, porque senão eu vou falar demais. Próximo. Então, nós, né? Tem que falar nós, porque o artigo foi feito só por mim. Mas,
Se é um mapeamento bibliográfico, a gente procura fazer os fichamentos, tá? Então a gente procurou organizar a síntese, o suprassumo do que esses artigos estavam falando, esses 5 artigos estavam falando, de acordo com esses critérios aqui, ó, autores, proposta do artigo, a abordagem do conteúdo, conforme a investigação executada, e as características de perfil transdisciplinar. Aí eu te pergunto, cadê os elementos da TD aí? Onde é que eu posso identificar a TD aí, gente? Eu vou interpretar, certo? Eu vou interpretar, mas aí, onde é que eu vou ver aí onde é que eu vou ver os focos da TD se manifestando aí? Os 4 focos da TD, ou pelo menos 2 deles. Que rufem os tambores, né? Que rufem os tambores. Autoformação deve ser uma das categorias. Autoformação das categorias, certo? Esta coluninha aqui, gente, são as categorias, certo? E onde é que tem a possibilidade de análise aí? A abordagem, certo? A abordagem é justamente o que aquele artigo está falando sobre aquele tema, certo? Então, temos autores, a proposta do artigo, a abordagem do conteúdo conforme a investigação executada. Por exemplo, mando um exemplo, tá? O artigo de Santana, 2021. Qual é a proposta dele? Buscar relacionar reflexões a respeito da estrutura geral da base, da BNCC no caso, e seu diálogo com a sala de aula de matemática, do ensino fundamental e anos finais. Correia e Rocha Filho investigaram, né? Olha o erro em português. As articulações existentes entre os elementos transdisciplinares e as práticas docentes nas classes do ensino de estatística nos anos finais do ensino fundamental, certo? Essa é a proposta do artigo. Quais são as conclusões que esses artigos chegaram, certo? No conjunto de competências número 6, relativos à autogestão, podem ser trabalhadas no contexto do conceito matemático por meio da educação matemática crítica e etnomatemática. Esse é um dos resultados que o artigo chega, certo? O Correia e Rocha Filho, a BNCC prioriza como uma de suas competências o uso da probabilidade para se construir uma percepção crítica do cotidiano. São as unidades de análise, gente. Certo? Essas unidades de análise, elas convergem para cá, ó. Para cá. Autoformação, certo? Autoformação é uma competência do triângulo formativo transdisciplinar. Autoformação, ecoformação, heteroformação, certo? Então, nós interpretamos que essa unidade de análise tem a ver com esta categoria, certo? Aí lá a gente tece o argumento. Tecer o argumento significa o quê? Na ATD? Meta texto. Certo, gente? Meta texto. Passa para o próximo. Mário, deixa eu perguntar aqui. Oi. Essa coluninha, essa terceira coluna, que é a abordagem, né, do conteúdo. Sim. Esse pequeno trecho aí, de onde vai emergir as unidades de análise, ela é interpretativa, ela é ipsiliter. Isso aí foi retirado do texto? Foi retirado do texto. Ou foi retirado? Porque esse trecho não não tem. Não, a terceira, a abordagem. Não, justamente, mas a unidade de análise, ela valida a categoria. Eu sei. Mas está igualzinho no texto? Está igualzinho no texto. Entendeu? Porque você não pode, assim, você pode também tentar reescrever, tá? Pode também tentar reescrever. Mas é importante que haja conversa entre a unidade de análise e a tua categoria. Se não conversar, fica uma coisa assim, fica
fica solto. A pessoa que vai julgar o teu trabalho, ela vai dizer assim, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver? Como é que isso se conecta com isso? Você vai gerar dúvida no teu leitor. Certo? Era só uma dúvida, se o que estava escrito aí, se era uma interpretação de vocês ou se foi retirado exatamente do texto. Não. Retirado, né? Foi retirado exatamente do texto, tá? Mas poderia ser reescrito. Poderia. Entendeu? Próximo. Significa que esses autores não explicitaram esse resultado que vocês tiraram isso? Não, porque eles analisaram só, a proposta deles foi só isso aqui. Mas eles não fizeram um link entre isso daí e as competências de perfil transdisciplinar. Entendeu? Eles não fizeram. O papel do artigo. O artigo justamente queria trazer isso aí. Entendeu? Os aspectos do perfil transdisciplinar que corroboram para o letramento matemático. Ele pegou várias pesquisas e colocou nessa matéria. Entendeu? Próximo aí. Graciane e Silvio apresentam uma discussão sobre como a educação financeira poderá ser trabalhada em escolas públicas do ensino fundamental 2 no município de Resende. Silva Vasconcelos e Frascaroli investigou as concepções de professores dos anos finais do ensino fundamental das diferentes áreas sobre a educação financeira no que se refere à sua abordagem e às metodologias utilizadas em sala de aula. Esses artigos aí, eles tinham mais ou menos resultados parecidos. Então a gente fez uma reescrita de uma das unidades deles lá, certo? Eu fiz uma combinação das duas. Este conjunto de autores afirma que a educação financeira é entendida na BNCC como tema contemporâneo transversal. Aqui foi uma reescrita, tá? Uma reescrita para fazer a síntese dos dois. Essa modalidade de educação pode capacitar os alunos a exercerem suas cidadanias no que diz respeito a desenvolver sua consciência social. Se é um tema transversal, transversalidade é um operador da complexidade, da transversalidade. Então cai numa categoria do tipo transversalidade, certo? Exercício da cidadania, capacitar os alunos a exercitar suas cidadanias, certo? Isso é diversificado. Aí entra na questão da multireferencialidade, certo? Por isso que a gente encaixou isso aqui como transversalidade e multireferencialidade, certo? E a gente ali tece a argumentação dentro do texto, para afiançar aquilo que a gente está falando, certo? Então, gente, qual é a diferença aí que vocês vão fazer? A ATD é algo interpretativo, é algo que você precisa tecer argumentos. É importante que o pesquisador tenha, como eu estou te falando, criatividade, organização e tenha a capacidade de tecer argumentações defendendo teses. Isso que vai fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Somos pesquisadores na área da educação, na área da humanidades. Nós precisamos ter ciência que nós estamos defendendo teses, argumentações. Então a gente precisa o quê? Se articular nesse sentido, ter capacidade de argumentação, ter capacidade de interpretação, ter meios para compreender algo, fazer discussões aprofundadas dentro dos nossos trabalhos, porque isso é que vai ser algo que vai convencer os seus julgadores, os seus trabalhos, a de certa forma, compreender o que vocês estão falando. Certo? Alguém quer ter alguma dúvida, algum comentário? Eu estou falando isso aqui, mas isso é uma possibilidade, gente. Isso é uma possibilidade. Vocês podem fazer isso de N formas, mas a maneira como vocês vão fazer é que vai ser a diferença. Certo? Tentem ser os mais descritivos possíveis. Tentem argumentar, tecer argumentações que tenham significado, argumentações que sejam plausíveis, que tenham respaldo. Certo? É isso que vai fazer a diferença. A ATD é um caminho. Agora,
A maneira como você faz esse caminho é propriamente sua. Certo? Ok? Bom, gente, então esse era o recado que eu queria dar para vocês, tá? Eu espero ter contribuído, tá legal? A gente vai, eu espero ter outras oportunidades para a gente conversar sobre isso, tá? Porque também isso aqui não se encerra aqui, né? Isso aqui é só uma possibilidade, tá? A gente abriu um caminho, tá legal? Então espero que a gente possa conversar mais em outros momentos, tá? Mas vocês estão vendo a beleza aqui, isso é belo e ao mesmo tempo digamos assim, tem as suas inseguranças. Insegurança faz parte, certo? Obrigado, gente. Bom dia. Oi. Acontece, você mandou uma para a oportunidade do Lenda. As categorias, você precisa de ajuda de algum software ou fez? Aí é que tá. Existe um software chamado Iramotec. Eu não usei esse software. Ele é um software gratuito. Você pode pegar os fóruns de discussão, certo? Tem os teus fóruns de discussão. Aí tem um recursozinho lá que você tem que tirar as preposições, as condições, não sei o quê, e ele vai montando uma espécie de pré-categorias. Você joga lá os textos, né, com esse tratamentozinho lá, né? Aí já é uma espécie de pré-categorias. É bem interessante. Se você vai usar isso aí, você pode dizer, nós usamos o Iramotec nesse passo tal, nessa pré-concepção de categorias, para nos dar um prognóstico das possíveis categorias que poderiam surgir. Você pode utilizar isso e enriquece muito o teu trabalho, certo? O chique que eu sugeri aqui no começo, que eu acho que eu não vou poder usar agora nesse momento, né? Porque ainda estou no processo assim de me debruçar nas análises mais profundas. Mas o chique ele já dá uma possibilidade de você enxergar possíveis relações entre as categorias. Ele é mais profundo. Não, o chique é outra coisa. O chique ele é um software também, só que o chique ele não trabalha com a perspectiva quantitativa do SPSS. Ele trabalha numa perspectiva qualitativa. Porque quando você vai montar a tabela de dados, você tem dados binários, do tipo 0, 1, né? 0 quando não atende a categoria e 1 quando atende a categoria, certo? Então esse processo de análise é um processo qualitativo, entendeu? Então ele vai te dar saídas de dados, e essas saídas de dados precisam de uma certa interpretação. Não, ele não interpreta, ele te dá um perfil. Não, pode haver coisas não nada a ver, aí vai depender da sua criticidade e da sua capacidade de ver que algumas coisas não são coerentes. A estatística mostra isso? Você me mostrar? Não, é porque assim, quando você trabalha com o software, ele dá uma interpretação muito superficial da coisa. Uhum. E aí, no caso, quando você coleta os resultados, é do jeito que você quer. Às vezes, por isso que trabalho braçal, ele vai no mar, é igual. Não, justamente, o software não faz milagre, não. Vai depender do que você colocar, né? Porque você quer. Tem que ser muito objetivo. Então, O software não faz milagre, o que o software faz. mas tem as IAs, né? IA eu digo que. Por exemplo, se você tiver IA é mais complexo, né? um Atlas Table da vida. Eu já vi uma IA fazendo uma análise interpretativa Seja mais complexa. Ó, alguém já me falar no Atlas TI? Atlas TI é um software que faz análise de conteúdo, certo? Só que ele vai fazer algumas inferências ali dentro dos seus textos, tá? Só que ele não faz tudo. Ele te dá uma perspectiva de conjunto de dados. Nenhum software vai fazer isso por você. Você precisa primeiro preparar os teus dados para ser jogado para o software. O software vai ser uma ferramenta que ele vai otimizar processos que são muito longos. E também assim, tem artigo que é difícil identificar o código que você coloca dentro do software. Tem um códigozinho, né? Você coloca o artigo que é decodificado, né?
E aí sai categorizando o nosso perfisal, né? Que é de NSE, você copia o código ativo, faz a configuração. Sai um tipo, preso, mas isso não é tão definado como a gente quer, né? Sempre tem alguma coisa. Pois é, então vai ter a imperfeição. Até o próprio software, ele tem a limitação de construção dele, né? Você prestar. E uma coisa que eu queria saber, que é porque assim, quando você tem um corpus, né, você tem a coleta de dados, né? Vamos supor que tem 200 páginas, né, de transcrição, de fone, de gravação. Aí você está lá, você não descarta esse material, né? Não, porque se você for selecionar o corpo, e aí, o que faz com o resto? Não, porque, por exemplo, você tirou você uma coisa, revisita, você pode revisitar. Quando você, numa perspectiva complexa, não existe as partes e o todo, né? Quando você fragmenta, você tira daquele contexto aquela unidade de análise. Só que é interessante que você faça uma reescrita e nomeie, aí você precisa justamente fazer uma link entre aquela unidade que você tirou e de onde você tirou. Às vezes parágrafos acima, às vezes parágrafos abaixo, às vezes parágrafos, às vezes uma coisa que está dialogada lá 2 páginas depois. É por isso que tem aqui um processo de desconstrução, né? Às vezes você pensa uma coisa, vamos mudar tudo e vamos revisitar o material mesmo, mas depois retira o novo corpus e faz outra análise. Entendido, isso aí é. A matéria que falou, né? Nossa reconstrução de desenviar o caos, né? É mais um caos mesmo, né? É mais um caos. Mas aí que tá, gente. A grande diferença é como você vai explicar o que está fazendo. Cada etapa. A cada etapa que você está fazendo lá desse negócio é que precisa ser muito bem explicado. O seu leitor entender o que você fez. Não são coisas mirabolantes. Não é o que, mas como você faz. A pesquisa qualitativa, o grande segredo dela é esse. É o método. É como você faz. Certo, gente? Gente, um bom dia para vocês, viu? Obrigado.